sustentabilidade. Uhum. E aí você se apresenta. Eu me apresento. Fica à vontade. Pessoal, bom dia. Então vamos dar continuidade a mais uma palestra da disciplina Relato Integrado. E nós temos agora o tema CDP, com o professor Fernando Figueiredo, é um consultor de especialidade. Então, passo a palavra. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao professor Kassai pelo convite de estar compartilhando um pouquinho do CDP. Eu hoje estou consultor nessa área de sustentabilidade. Eu já trabalho há quase 20 anos. Eu comecei já em 94 e até o mês passado eu estava à frente do CDP aqui no Brasil. Aí eu estou agora numa transição nesse momento, mas eu vim apresentar porque a gente tem uma relação e mostrar um pouco o que é o CDP, o que ele faz, qual a proposta de valor, as alianças estratégicas que o CDP hoje tem, outros programas que o CDP tem, mas que não estão aqui no Brasil, mas que estão para vir, o CDSB, que é uma plataforma que está conversando diretamente com o relato integrado e aí finalizar e depois abrir para uma conversa com vocês. Aí, antes de começar, assim, alguém conhece o CDP? Já escutou falar? Não. Então, então vamos lá. O que o CDP faz? O CDP é uma organização não governamental que encaminha um questionário para empresas listadas no mundo inteiro. Tem um dos programas que não só são empresas listadas, mas ele encaminha para empresas listadas porque ele trabalha em nome de investidores institucionais, que são fundos de pensão, fundos de investimento, bancos, seguradoras e asset managers. Então, o que ele faz? Ele manda o questionário, faz um relatório, que aqui tem alguns relatórios que ele faz, e disponibiliza essa informação estruturada. Então, é como se fosse um trabalho de pesquisa anual, é um ciclo anual de pesquisas. E aí, o que essa organização, como que ela se coloca? Que é uma organização que ela trabalha com as principais forças do mercado, porque hoje a gente está fazendo uma transição do que é para o que vai ser, esse novo forma de apresentar os resultados, mas com as forças de mercado, que é hoje o pilar econômico-financeiro da sustentabilidade, não só o ambiental e o social, mas considerando e trazendo para que as empresas comecem a olhar os seus impactos no meio ambiente e nos recursos naturais. Tem esse relatório que saiu do IPCC agora, ele está falando assim, se nós continuarmos nessa pegada que nós estamos hoje, em 2050 a gente vai estar consumindo 4 vezes mais recursos naturais do que hoje, ou seja, não tem como continuar com essa condição. E oferece uma abordagem colaborativa que principalmente trabalha com riscos e oportunidades. Por isso que é a linguagem do econômico-financeiro, que a hora que você trabalha riscos e oportunidades, você consegue tangibilizar na cabeça do econômico-financeiro que isso é negócio. E aí eu acho que assim, a USP está fazendo um ótimo trabalho, porque é na contabilidade que tem que começar a acontecer essa mudança, por exemplo, da questão de carbono, que eu vou falar um pouquinho mais. E eu falo para as empresas que a questão de inventário de carbono vai ter que vir para o financeiro. E eles ficam olhando para a minha cara como se falou, como? Mas eu acho que essa é a evolução. E tem uma expertise de 13 anos, 10 anos, 11 anos já de relatórios do Global 500. E aí... o CDP, ele começou a sua atuação na questão de carbono, nas mudanças climáticas, evoluiu para o capital natural e hoje ele tem algumas linhas de programas, que algumas eu vou entrar um pouco mais no mérito, mas aqui, mudanças climáticas, tem o programa CITES, que aqui também está no Brasil, e o Supply Chain. Hoje no Brasil tem 3 programas administrados aqui pelo Brasil. Tem o Projeto Water, e o Forest, que estão para vir para o Brasil, que são questionários de água e de florestas também para empresas. Esse Climate Disclosure Standard Boards, que é o que faz a integração com o Integrated Reporting. E Reporter Service e Carbon Action, que são 2 ações, uma para empresas e outra ligada para investidores, que eu vou falar muito mais rapidamente.
Para vocês terem uma ideia, então em 2003, o CDP ele começou a ser gerido em 2000. Em 2003 ele teve o primeiro relatório no Global 500. Ele pegou as 500 maiores empresas globais e mandou esse convite, porque é voluntário, é um convite feito em nome de investidores, e aí começou com 35 investidores lá em 2003. Este ano de 2013 foram 722 investidores institucionais que mandam uma carta e falam: eu quero que o CDP encaminhe esta carta, este questionário para as empresas listadas. E aí, esses 722 investidores administram hoje 87 trilhões de dólares, que é um volume de recursos bastante considerável, porque se eles não são acionistas, são potenciais acionistas dessas empresas listadas. Por isso que ele trabalha com investidores em empresas listadas, porque a empresa listada, ela tem acionistas. Então, se os fundos de pensão ou as assets são investidoras das empresas, então se ele não responde ao CDP, ele não está respondendo a um acionista dele, que é um stakeholder importante, ou eu diria que é o stakeholder mais importante que tem hoje ainda, é a questão dos acionistas. Em 2012, foram 4.100 empresas respondentes. Amanhã vai ter o lançamento do relatório Brasil. Então, ainda esses números são de 2012, porque alguns relatórios, o Global 500 saiu agora em setembro, alguns estão saindo agora, então a gente não tem ainda consolidado esse número de 2013, mas superou esses 4.100 empresas globais. Então, hoje é uma base de informações bastante consistentes. Para a água, são mais de 340 empresas globais, que também saiu o relatório agora em outubro. E florestas também sai agora em outubro, são mais de 100 empresas respondendo. Então, são questionários distintos, com o mesmo conceito, trabalhando riscos e oportunidades, o que as empresas estão fazendo nesse sentido. E aí você vê a evolução do 2010 e 2000, foi criado o Water e o Forest. O Forest não era um projeto do CDP, veio a partir desse ano aqui para o CDP, e em 2013 ele vai estar, 2014 ele vai estar incorporado totalmente dentro da estrutura do CDP, que a sede fica em Londres. Hoje são 13 escritórios regionais que tem, e o questionário vem de 65 países. Então você tem hoje uma capilaridade bastante grande, que em alguns lugares tem algumas pessoas que trabalham para o CDP, mas não tem um escritório. Aqui o ano passado, eu ajudei a estruturar um escritório aqui em São Paulo, que cuida do Brasil e América Latina. Então, esses aqui são alguns números que o CDP tem. E aí, como que funciona como eu falei, com os investidores signatários, eles, e no caso aí o Supply Chain, que é o outro programa, eles encaminham um questionário para as empresas que respondem diretamente no site do CDP. Então, toda a resposta do questionário, a empresa coloca diretamente no site. Com isso, hoje o CDP tem o maior banco de dados de questões climáticas do mundo, que é um histórico de 10 anos fazendo isso. Aí essas informações vêm para o CDP, é feito o relatório, aqui é um relatório do Supply Chain, tudo isso aqui vocês conseguem acessar no site. Aí é outra coisa, o CDP é disclosure. Então, todos os relatórios dos diversos países, do Supply Chain, do Water, do Global 500, que é esse relatório, vocês acessam, tem um PDF diretamente no site. A gente faz algumas impressões, porque quando tem lançamento você entrega, mas o conceito é compartilhar informações para todos os stakeholders que possam acessar. Vocês podem se cadastrar, por exemplo, no site e acessar respostas das empresas, porque as empresas elas podem ter 4 classificações quando elas são convidadas. Tá o disclosure total, que ela responde e dá acesso a todas as pessoas que quiserem acessar as respostas dela. O disclosure somente para os signatários, ou seja, para os investidores que são signatários, que são 722, então só eles têm o acesso a essas informações. Declinar a participação, só que ele tem que mandar uma carta falando, olha, agradeço o convite, mas não vou responder esse ano, que é uma resposta também para o CDP, ou a não resposta, que é assim, ele recebeu o convite, em todos os países nós entramos em contato com as empresas, falamos geralmente com a área de relações com investidores, que é a porta de entrada
do CDP é relação com o investidor, aí depois ele fala, não, isso aqui quem cuida é meio ambiente, é área de sustentabilidade, ou são eles mesmos que cuidam, então, e eles não me mandaram um e-mail. E aí nós damos o disclosure, a gente coloca, não respondeu. Esse ano, no Brasil, a gente vai ter um número maior de respostas e uma ou duas que não responderam. Então, a gente está mandando aí para 100 empresas, o ano passado foram 52, cresceu um pouco. Então, a gente está caminhando num processo bastante grande. Então, esse é o conceito. As empresas recebem o questionário, respondem no site, com essas respostas é feito um relatório, esse relatório é disponibilizado, vai para os investidores que estão começando a olhar. Aí eu diria o seguinte, os europeus estão olhando muito, os americanos e aqui brasileiros estão começando a olhar isso, alguns fundos de pensão já estão incorporando dentro das suas tomadas de decisão essas análises ambientais, e aí eu vou entrar um pouco mais para frente o porquê. E aí, qual é a proposta de valor do CDP? Quando a gente fala de negócio, a gente está falando de proteger valor e porque senão você tem uma série de questões e como você agrega valor. Então, o CDP, ele fala o seguinte, se você só responder, você está na conformidade, você está no compliance, então você está fazendo o teu papel, você está lá respondendo, você está atendendo. Só que a gente vai um pouco mais além. Eu vou trazer só um slide, porque o questionário ele é longo, são 14 áreas do questionário, que mais para frente vocês vão ver, que se desdobram em 52 perguntas. Não é um questionário muito simples, as empresas que recebem pela primeira vez geralmente não respondem, elas têm que fazer uma lição de casa, porque elas nunca pararam para pensar nessa questão. Então, ele ajuda muito a essa construção vamos dizer, de uma governança climática dentro do negócio. Porque aí a gente começa a falar o seguinte, ok, você está na conformidade, mas você pode ir para design de produtos e serviços sustentáveis que isso vai te agregar valor. Que é essa nova economia de baixo carbono, economia verde, que estão se falando. Então, esse é o primeiro passo. E novas plataformas e modelos de negócio. Eu acho que a gente está começando a ver já hoje novos negócios acontecendo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, as energias renováveis, que quem não se movimentar para essa área pode até quebrar, pode até fechar o negócio deles nesse sentido. Então, a gente fala muito de proteção de valor e criação de valor. Porque é aqui que você começa a falar essa linguagem e assim, eu falava, nós somos uma ONG ambientalista, porque o CDP é uma ONG ambientalista e trabalha com o mercado financeiro. Eu falei, mas você trabalha numa ONG ambientalista, você anda de terno, gravata? Eu falei, mas é a linguagem que nós falamos, nós não somos um Greenpeace. E aqui são justamente as tendências que a gente traz, que as mudanças climáticas, que a gente está vendo, a gente está em plena primavera com esse frio, quer dizer, não dá para entender direito, mas isso é um pouco o reflexo das mudanças climáticas. A questão do crescimento demográfico em alguns lugares mais crítica, a escassez de recurso, inundações e declínio da qualidade da água. Então, assim, aqui tem algumas tendências. Quando a gente fala de mudanças climáticas, teve o primeiro congresso com clima aqui no Brasil há um mês atrás, e nós não estamos isentos das mudanças climáticas, apesar de não sermos vamos dizer, tão afetados quanto o hemisfério norte. O hemisfério sul vai ser menos ou vai demorar mais para chegar aqui. Só que nós temos, como Brasil, a péssima colocação de quarto emissor do planeta. Então, isso é por uso da terra e desmatamento. Então, a gente tem essa... que está mudando, já mudou muito de lá para cá, de 2005 para cá, mas ainda a gente tem esse péssimo hábito de emitir por uma falta de gestão e falta de consciência do que a gente está fazendo. Mas o que vai acontecer? Em algumas regiões do Brasil já estão falando que 3 graus vai subir, acima de 3 graus. No norte vai reduzir a chuva e no sul vai ter mais chuvas, como a gente está vendo. Então, isso já está se apresentando hoje. Todo mundo falava, vai ser para os netos. Não, a gente vai estar aqui para ver, vocês vão estar para ver. Então, a gente tem que ter justamente essa nova migração para essa parte.
Por quê? Porque isso vai aumentar custos e processos de tecnologia. Então, assim, se você não fizer isso, você vai ter um aumento de custos de matérias-primas, você vai ter uma série de questões que vão estar envolvendo o negócio que podem viabilizar dependendo do que for o negócio que vocês estão. E é uma questão de desperdício. Só para vocês terem uma ideia, hoje, essa questão, a gente viu o apagão aqui no Brasil, mas a questão energética é o primeiro passo. Faz uma avaliação de questão energética, e aí tem um relatório do Carbon Action que começou a instigar as empresas a, ok, qual é a tua meta de redução? E eles começaram a fazer projetos. Em 3 anos eles pagam projetos. Assim, 50% dos projetos são pagos em 3 anos. Ou seja, ele investe em redução de energia, porque a energia é uma emissora de carbono. Em 3 anos ele tem uma redução de custo, uma redução de emissão e já pagou o investimento. Ou seja, então é possível sim você começar por um passo e você começar a ampliar essa tua visão. Para quê? Para daí começar a ter uso de tecnologias de conservação, investimentos na cadeia de valor, ou seja, eu vou falar um pouco mais para frente do supply chain. Então, assim, a cadeia é onde às vezes a empresa tem mais emissão do que na operação dela. Mas o que vem dos fornecedores, como... Então, tudo isso hoje tem que ser considerado, porque a responsabilidade é da empresa. E na área de pesquisa e desenvolvimento, que é uma área que aqui no Brasil nós não temos ainda, nos Estados Unidos tem muito, assim, a universidade com as empresas fazendo um trabalho que a gente poderia estar dando esse passo nesse sentido, né? E aí fazer essa reinvenção dos modelos de negócio com a questão do carbono específico. E aí, aqui a gente justamente fez esses benefícios que é investidores com empresas e aí no supply chain a relação cliente e fornecedor, que é o mesmo conceito. Você ter o cliente e fornecedor, você sempre vai atender o teu cliente da melhor maneira. E aí você começa a ter, com essa plataforma do CDP, você consegue fazer comparações porque tem melhores práticas, para quê? Orientar investimentos. Então, se você tem, no caso, fornecedores que fornecem para uma empresa, vou dar um exemplo, logística, e ele tem um fator de emissão menor, ele tem uma vantagem competitiva. Então, aqueles que investirem vão estar começando a ter esse diferencial competitivo. Para quê? Para mitigar riscos no futuro, porque uma empresa de produtos como uma Unilever, que está fazendo um trabalho hoje muito forte nesse sentido, ela tem uma pegada de carbono na distribuição dos produtos dela fortíssima. Então, quanto melhor ela tiver fornecedores alinhados com essa questão, vai ser melhor. E aí ela tem que ser uma indutora também desse processo, porque as grandes empresas têm esse papel indutor. E induzir também planos frente às mudanças climáticas, a questão da eficiência. O Walmart começou com esse projeto do supply chain e ele desencadeou, ele trouxe várias empresas para esse processo, mas eu vou dar o exemplo da Johnson & Johnson. Ela diminuiu meio centímetro na caixa do Band-Aid, que era somente uma questão de market share na gôndola, e com esse meio centímetro eles economizaram por cada pallet 30 árvores. Então assim, você começa a ver e fala assim, é meio centímetro, uma coisa que para eles não fez a mínima diferença, porque a caixinha vinha muito com espaço vazio dentro, e aí isso tudo desencadeia uma série de coisas, é um dos cases que tem nessa questão. E a questão da resiliência do negócio, quer dizer, até onde o negócio consegue ir sem considerar as mudanças climáticas e até onde ele não consegue. Então, o CDP traz muito essa questão de insights para novos negócios, e aí eu estou trazendo todo esse contexto para vocês depois fazer o link com o relato integrado, porque isso aqui a gente está falando de negócio e hoje não está nos relatórios financeiros. Então, se as empresas não começarem a incluir isso, elas vão ter problemas e fora do Brasil vocês vão ver que já estão. Então, esse aqui é um pouco a estrutura, os 14 pontos que eu falei do questionário do CDP. Ele pergunta sobre governança. Aonde está a decisão sobre as mudanças climáticas no seu negócio? Está numa alta direção, está numa gerência, está numa coordenação. E aí ele pergunta, por quê? Então, assim, não é uma pergunta assim, está no comitê de sustentabilidade. Quem é o responsável? Como que é feito? E aí depois como que estão as estratégias ligadas às mudanças climáticas? Se tem metas de redução, quais são as iniciativas?
Então, é um questionário bastante complexo, que muitas empresas não têm ações, e aí eles se sentem meio, vamos dizer, constrangidos de não responder, porque são empresas listadas, empresas grandes, mas tem muitas que não respondem ainda. Quais são os riscos que eles estão considerando? Então, você tem riscos físicos, riscos climáticos, riscos regulatórios. Então, tem vários tipos de riscos que eles estão fazendo. Aí entra numa questão de oportunidades, o que eles estão fazendo ou não nessa área para olhar a mudança do clima no seu negócio. E aí entra numa parte mais técnica, que é metodologia que ele usa para emissão, quais são as fontes que eles têm. Não sei se vocês conhecem que quando você fala de emissão, tem 3 escopos de emissão. O escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. O escopo 1 é a sua operação dentro do seu muro. Então, ou seja, para você fazer um produto, quanto que você emite? Então, isso é dentro da tua fábrica, pensando assim. O escopo 2 é a conta de luz. Você pega todos nós aqui emitimos, então, porque a gente usa energia, então você pega a sua conta de luz e cada país tem um fator de emissão. O Brasil é o país que tem o menor fator de emissão do mundo e é o mais competitivo em função de ter uma matriz energética limpa. Hoje, 45% da nossa matriz é advinda de hidroeletricidade, então é uma coisa positiva. E aí você pega essa conta e você transforma, dá um fator de emissão. E o escopo 3, que é o mais desafiador, que é a sua cadeia de fornecedores. E aí depois vem desempenho das emissões, se ele faz comércio ou não de emissões. E os riscos, que acho que são os mais, vamos dizer, onde a gente mais pega, que são riscos regulatórios. O Brasil tem lei, tem metas, ainda não está em vigor, mas vai entrar em vigor, os estados, os municípios, está tendo toda uma integração dessas leis, porque são 17 estados hoje que já têm leis climáticas. Riscos físicos, então assim, enchentes ou não, fornecedores que estão em áreas de riscos, isso eles nunca pararam para pensar, então estão olhando. Os riscos sociais, que a gente chama de licença para operar, acho que as mineradoras, elas hoje vivenciam isso de uma forma muito crítica, por causa dos índios, que eles estão em áreas às vezes mais críticas. Então, assim, você tem que ter um trabalho com os stakeholders muito diferenciada. E a questão do abastecimento, tem um exemplo em 2009, com uma enchente que teve na Indonésia, a Intel perdeu 1 bilhão em faturamento, porque uma fábrica teve uma enchente e não conseguiu fornecer os chips. E as empresas japonesas perderam 450 milhões de dólares em faturamento também, porque nesse mesmo local uma fornecedora não conseguiu e eles tiveram que parar a produção de carros. Então, assim, já está acontecendo, essa questão já está afetando os negócios, né? A questão do aumento dos custos operacionais em função dos recursos das matérias-primas e, por consequência, a desvalorização das ações, que a gente está falando aqui de mercado financeiro. Então, se você não está olhando isso aqui, você vai ter. E aí, a questão das oportunidades, que você também traz a questão da adaptação ao meio ambiente. Então, você pode transformar, usar recursos mais recicláveis, mudar as matérias-primas, quer dizer, fazer uma mudança na estratégia do negócio, né? E sempre, eu acho que assim, a empresa está sempre em movimento, analisar os gaps que ela tem, né? Em termos de aliança estratégica, o CDP ele tem algumas parcerias globais e aqui no Brasil a gente tem estava fazendo um trabalho de alinhavar com outras organizações. Mas o GHG, que é um protocolo hoje mais utilizado globalmente para você inventariar as emissões das empresas. Então hoje o CDP tem essa parceria global e aqui no Brasil, das 52 empresas que responderam ano passado, 70 usaram o protocolo GHG Brasil e mais 18 GHG Internacional. Então, assim, praticamente quase 90% das empresas usam o GHG, que é uma forma, vamos dizer, é uma metodologia como uma ISO para você fazer E ele, do World Business Council, que é uma outra organização global, e o World Research Institute, WRI. Tem uma parceria global com o GRI. Hoje, o GRI, não sei se vocês conhecem, é o Global Report Initiative, que vamos dizer, da onde o Integrated Reporting fez.
E todas as questões ambientais do GRI hoje são questões do CDP. Isso foi feito um alinhamento global. Esse é o primeiro passo que o CDP já está linkado, por isso que o professor Kassai me convidou para vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que é o CDP. Então, todas as questões ambientais ligadas do GRI hoje são questões do CDP. Isso porque o CDP tem uma pessoa diretamente lá em Londres conversando com o GRI e dentro do grupo do Integrated Report. Então, tem hoje toda uma discussão feita lá fora para fazer isso. E no Dow Jones Sustainability também, que já tem hoje, já considera uma série de questões do CDP para o Dow Jones Sustainability. Aqui no Brasil, nós começamos a conversar com a GV, que cuida do EASY. Dentro do EASY hoje são 16 questões na área de mudanças climáticas, 9 já são do CDP, e a gente está tentando integrar mais isso, porque é muito desafiador para as empresas responder GRI, CDP, EASY aqui no Brasil, né? São muitos questionários e as empresas reclamam muito. Então a gente começou a fazer justamente essa integração que nasceu aqui na USP, numa conversa em 2010, de começar a fazer esse movimento de integração dos relatos, porque além de dar um alinhamento, facilita a vida das empresas. E o CDSB, que eu vou deixar para o final, mas ele é um secretariado que nasceu dentro do CDP, que é o Climate Disclosure Standard Board, e ele tem esse CCRF, que é um framework que você consegue traduzir as informações ambientais para o lado financeiro, que é o relato integrado. É trazer isso para o relato integrado de uma forma que o financeiro entenda. E aí, no final, eu vou trazer um pouquinho mais e tem um site onde vocês conseguem acessar tudo isso. O CDP, em 2012, ele teve ele faz uma análise das respostas das empresas. E ele dá uma nota de disclosure e uma nota de performance para as respostas das empresas, porque assim, no começo, quando o CDP começou, era só assim, você me reporta ou não. Só que foi evoluindo, a gente começou a ver o seguinte, a empresa fazia um copia e cola. Porque é muito fácil você fazer, você não via uma evolução. Então, foi criado uma metodologia para você pontuar o disclosure e aí o Hate dos Haters considerou em 2012 o Sustainability e o Global Scan que essa metodologia que está no site, que é totalmente transparente, que tem todas as regras, ou seja, a empresa consegue olhar. Quando a gente fala de disclosure, a gente também busca fazer a mesma coisa. A gente dá todo o disclosure de como nós fazemos para que as empresas saibam qual que é a regra que está fazendo. Então, a empresa, por exemplo, teve uma nota que o disclosure vai de 0 a 100, que é 74, que fala sobre compreensão das questões que ela recebeu, qual que é a gestão de dados, como que ela está fazendo essa gestão de dados e qual que é o entendimento que ela está tendo da questão das mudanças climáticas dentro da sua estratégia de negócio. Só que não só a transparência, porque senão ela pega uma boa consultoria e escreve muito bem isso aqui. A gente colocou o seguinte, o que ela está fazendo de mitigação, adaptação, se ela está dando, além da transparência, uma meta de redução e se ela está seguindo essa meta de redução. Então, assim, na verdade, o CDP ele é um indutor para elevar a régua do processo de questões climáticas dentro dos negócios. Então, ele é um processo muito indutor e analisa a evolução do processo, porque uma coisa, assim, eu leio os relatórios, então você vê, assim, uma evolução de algumas empresas e algumas empresas não. Algumas empresas você vê que elas estão fazendo um relato, assim, by the book, porque elas têm que fazer como compliance. E aí aqui, com isso aqui, você começa a pegar algumas empresas que têm mais visibilidade, fala, ó, você está com uma nota 55. Assim, você não pode ficar com uma nota 55. Então, aí você consegue trazer essa régua mais para cima, né? Então, é justamente isso, olha, para aumentar a completude das respostas, avaliar o nível de ação das empresas, e é uma medida. Assim, nós não gostamos de falar que é um ranking, mas assim, não deixa de ser um ranking. E essa é a linguagem que as empresas conseguem entender. Só para vocês terem uma ideia, no Global 500, esse disclosure começou
CDLI, esse índice, começou em 2006. E aí você começa a ver as empresas que entram no índice, porque assim, você tem a nota, acima de 90%, ela entra num que a gente chama de como é o CDLI, que é Disclosure, Índice de Disclosure Climático e Índice de Performance Climática. A rentabilidade dela é muito maior das que não entraram. Chega a ser o dobro da rentabilidade. As empresas, que aí assim, é uma empresa que está cuidando da sustentabilidade. Então você não pode falar que isso é fato, mas que é uma tendência. As empresas que hoje estão cuidando das questões ambientais e estão endereçando dentro das suas estratégias, em 6 anos, elas tiveram o dobro do rendimento para o acionista do que as empresas que não estão cuidando. Estou falando da Global 500, comparado com o Global 500. Então, assim, as que entraram nesse índice, que estão com melhor nota, elas estão tendo uma melhor rentabilidade. Então, isso começa a também mexer com o investidor, porque o investidor está olhando rentabilidade. No final do dia, ele quer rentabilidade. O grande desafio do investidor é você trabalhar a questão do curto prazo versus o médio e longo prazo, que a gente está falando aqui de médio e longo prazo. Não é uma coisa que você faz uma mudança da noite para o dia. Só para vocês terem uma ideia, um inventário de carbono hoje, se a empresa fizer direitinho, em 3 anos ela vai ter exatamente o que ela emite de fato. O primeiro ano é um grande desafio de coletar as informações. O segundo ano ela vai corrigir, que ela viu que ela fez várias coisas que ela não considerou, então ela vai ampliar o escopo dela. E no terceiro ano ela lapida e fecha esse processo. Então no terceiro ano que você pode falar, olha, a empresa agora tem um inventário, e quando você faz o inventário e você vai evoluindo, você consegue consertando, a tua linha de base pode ir melhorando. Então ela fez o V0 em 2010, em 2013, ela com certeza, o primeiro número dela de 2010 não é o mesmo de 2013 para 2010, ela mudou, porque aí você vai ampliando o escopo. Então, esse aqui é um processo de médio e longo prazo. Aquela queda ali foi devido à crise das hipotecas? Foi, 2009. Assim, aí afetou o mercado como um todo. E aí afetou todas as empresas, mas você pode ver que as empresas que estavam melhores, elas tiveram uma subida mais rápida, né? Então, assim, no fundo, as empresas que estão fazendo a sua lição de casa na questão ambiental e de sustentabilidade, que aí acho que aqui não é só sustentabilidade, porque aqui você tem um recorte